Fala, meu povo, terceira aula do nosso projeto Estude em Quarentena. Nessa aula nós vamos trazer algumas estratégias, dicas de estratégias de estudo que você pode utilizar aí nos seus estudos de conteúdos de humanas, exatas e biológicas, ok? Então, já vou tratar aqui primeiramente da minha área, que é o conteúdo de humanas, né? Para estudar humanas, o que você vai ter como regra principal e inicial é a leitura. Né? Ler é muito importante. Não fique apenas em assistir aulas. É importante assistir aula, muito importante, porque na aula você vai você vai ter o primeiro contato com o conteúdo. Preste muita atenção, pois o professor trará esse conteúdo de forma muito mastigada e trará também várias dicas sobre autores, sobre as partes do conteúdo que são motivo de destaque, né? Então, a aula é muito importante para você ter o primeiro contato com o conteúdo, buscar entender o conteúdo e, posteriormente, vem a sua parte. Aprender é algo que exige muito a sua proatividade, a sua ação, né? Então, a leitura é uma ação. Então, você vai iniciar fazendo leituras. Uma questão que quero muito colocar aqui a neurociência diz que estudar escrevendo é mais eficiente. Então, estude escrevendo. Ao assistir uma aula, esteja sempre fazendo anotações. Ao fazer uma leitura, esteja sempre fazendo anotações de próprio punho, certo? E então você pode fazer resumos, você pode fazer esquemas mentais, mapas mentais, pode sublinhar, mas não fique somente em sublinhar ou destacar com marca-texto. Isso é apenas uma etapa desse processo. Você precisa também escrever com as suas palavras o que você entendeu sobre aquele conteúdo. Pode fazer desenhos, carinhas, interrogações, exclamações, atenção, né? Pode destacar aí de várias maneiras no seu texto. É muito bom fazer a leitura em papel, eu sou das antigas, mas já temos gerações de jovens que conseguem fazer os seus estudos por meio de leituras no computador, e isso é tranquilo também. Né? Depende de como, você precisa entender como você funciona melhor nos estudos. O que cair melhor para você é isso que você tem que fazer, mas é importante você fazer os testes. Tente fazer o teste lendo no papel e fazendo as anotações, e lendo na tela do computador e fazendo as anotações. De que maneira você aprende melhor? Então, você utilize a técnica que ficar melhor para você, certo? Você pode também, nesse momento que nós estamos em quarentena, buscar videoaulas no YouTube, na internet, como um todo. Se o seu curso estiver oferecendo essas videoaulas, também aproveite, assista. Fazer exercícios, muitos exercícios a respeito do conteúdo. Buscar elaborar perguntas também. Não fique apenas respondendo perguntas prontas. Crie você as suas perguntas sobre esse conteúdo. Verifique o que você tem dúvida sobre esse conteúdo. Busque refletir sobre o que você está estudando e buscar situações, fazendo comparações. Né? Promova perguntas sobre o conteúdo, que isso significa que você está pensando sobre o que você está estudando. E busque resposta para essas perguntas também. Né? E, por fim, tente explicar esse conteúdo a alguém. Você pode tentar explicar esse conteúdo escrevendo. Imagine que você está escrevendo, explicando esse conteúdo para alguém. Isso, assim, com as suas palavras, sem fazer cópia do livro, sem fazer cópia do vídeo. Escreva com as suas palavras, como se você estivesse explicando a alguém. Ou tente fazer um vídeo ou um áudio explicando esse conteúdo e depois assista ou ouça o material para você verificar onde estão as lacunas, né, que ficaram para trás a respeito desse conteúdo. Agora eu vou falar um pouco sobre como estudar as disciplinas, os conteúdos de biológicas, ciências biológicas.
As ciências biológicas, não diferente das ciências humanas, exigem muita leitura. Só que, além dessa leitura, vai exigir também que você, às vezes, tenha que memorizar, às vezes não, certamente haverão muitas nomenclaturas específicas da área que você terá que memorizar inicialmente. Porque enquanto elas ainda não fazem parte do seu cotidiano, são palavras novas para você. Então, você vai fazer várias leituras, você precisa fazer a leitura atenta, né? Geralmente você vai ter nomenclaturas, você vai ter compreensões que precisam ser feitas e você vai precisar entender processos, muitas vezes, né? Então, você vai fazer várias leituras atentas ao conteúdo, além das aulas que você tiver disponível para assistir. Vá fazendo, vá destacando as palavras diferentes que você ainda não conhece e vá tentando compreender qual a função dessa palavra nesse conteúdo que você está estudando, certo? E vá fazendo esquemas, vá fazendo mapas mentais em uma folha de papel, explicando processos, né? Você pode utilizar desenhos, cores, caixas de texto, balões, você pode usar setas. Então, são várias os desenhos ali, os rabiscos que você pode fazer para você destacar nomenclaturas e processos dentro do estudo da área de ciências biológicas, certo? Posteriormente, faça da mesma maneira. Tente explicar a você mesmo ou a alguém esses processos utilizando já essas nomenclaturas. Você verá que muitas vezes você vai lembrar o processo, esquecer a nomenclatura, ou lembrar a nomenclatura e esquecer o processo, lembrar a nomenclatura e esquecer o significado, lembrar o significado e esquecer a nomenclatura. Mas o que você deve fazer é o treinamento. Quanto mais vezes você tentar explicar esse processo e tentar explicar o significado dessas nomenclaturas, o que elas são, para que elas servem, como funciona, mais você vai conseguir concretizar a sua aprendizagem nesse conteúdo. Infelizmente, aprender muitas vezes requer um grande esforço, principalmente quando temos processos e nomenclaturas. E as ciências biológicas exigem muito essa parte, certo? Então, partimos para o estudo do conteúdo de ciências exatas. Para estudar as ciências exatas, uma coisa muito importante que eu vejo muitas vezes os professores das engenharias passar para os seus alunos e que muitas vezes é desconsiderado pelos alunos é as folhas de exercícios. Às vezes o professor passa ali 200 exercícios para fazer de uma matéria, de um conteúdo, e o aluno acha desnecessário fazer essa quantidade de exercícios. Mas acontece que para você aprender exatas, é necessário essa repetição de exercícios. Porque cada vez que você refizer um exercício, mais você estará fixando tanto a fórmula quanto os entraves que você irá encontrar ao longo do processo, né? As pegadinhas, vamos dizer, às vezes são situações mínimas que mudam todo o resultado do cálculo, né? Então, muito importante que você preste muita atenção às aulas, que você verifique se existem conteúdos que você precisaria saber anteriormente para poder entender aquele cálculo. Se houver, volte atrás, não tenha a humildade de voltar atrás e de estudar os conteúdos que faltam para a conclusão, para que você consiga dar continuidade àquele conteúdo, certo? Então, vamos imaginar que você tenha que fazer um cálculo que exija fatoração e que você não sabe fazer fatoração. Então, o que você deve fazer? Ir, voltar na sua casa, né, ou com o auxílio de um profissional, estudar fatoração até que você fique bom. E então, continue o conteúdo
o estudo do conteúdo daquele cálculo. Porque se você não recuperar os conteúdos que são pré-requisitos, né, para você fazer um novo cálculo, você nunca vai ficar bom naquilo, você não vai conseguir vencer, certo? Então, tem hora que a gente tem que dar um passo atrás para poder dar dois à frente. E na matemática, principalmente, é justamente assim mesmo que funciona. Então, faça as listas de exercícios que os professores passam para você na íntegra, porque se eles passaram, é porque realmente existe uma lógica nisso. Então, além de prestar muita atenção às aulas e de praticar bastante os exercícios, busque também fazer a leitura do conteúdo, que é uma coisa que muitas vezes quem é da área de exatas quer ficar somente na explicação do professor e nas listas de exercício. E muitas vezes, não fazendo a leitura de todo o conteúdo, das explicações do porquê as fórmulas são elaboradas daquela maneira, você vai ficar com lacunas aí, vai ficar você não vai entender a lógica do processo. Às vezes você sabe, se te der uma fórmula e um problema, se der já a fórmula pronta ali só para você resolver, você consegue. Mas às vezes se te der um problema, você não consegue colocar na fórmula, porque você não entendeu aquele conteúdo, não fez a leitura do como funciona aquele conteúdo. Então, muito importante também fazer essas leituras dos materiais. Livros, apostilas, tudo que o professor disponibilizou e mais um pouco, né? Sempre lembrando que aqui a gente fala muito do aluno autônomo, né? Aquele aluno que busca, que vai atrás, que procura, né? Que não fica só ali esperando tudo que venha da instituição. Então, se você realmente quer ser um aluno exemplar, um aprendiz, né, de verdade para o resto da sua vida, você precisa buscar, ir atrás, né, vencer os próprios obstáculos, porque cada aluno é diferente, né? Cada aluno tem as suas lacunas, cada aluno tem os seus avanços, então você precisa entender em que ponto você está e buscar vencer as suas dificuldades, certo? Então, acho que é praticamente só isso que eu tenho a dizer. Aqui num projeto bem rápido que a gente está tentando trazer, que não adiantaria nós ficarmos aqui horas e horas aprendendo a aprender e não poder já iniciar a colocar em prática tudo isso, né? Então, a gente traz algumas coisas, são apenas algumas dicas rápidas e desejo bons estudos a todos e boa sorte e que, se Deus quiser, a gente consiga, né, voltar às nossas vidas normais, que esse vírus ele seja vencido pela sociedade, que o pessoal da área de saúde consiga achar aí soluções para que a gente volte às nossas vidas normais, certo? Enquanto não volta, vamos estudando, vamos atualizando. Se nós tivermos mais alguma ideia de projetos, a gente coloca em prática, a gente faz mais vídeos, coloca para vocês. E, por favor, comentem, podem mandar e-mail para o Serviço de Acompanhamento Pedagógico da PROACE, colocando o que você gostaria mais que a gente fizesse de materiais para vocês. Se tiver alguma dúvida, estamos à disposição, ok? Muito obrigada e até mais.